Existe um momento extremamente importante durante a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que muda completamente a nossa compreensão sobre os poderes de Ichigo. No Palácio Real de Oitsunemaya, Ichigo entra na Câmara das Assaultes, a Zanpakuto sem nome, enquanto tenta fazer com que uma delas o reconheça. Na sua segunda tentativa, algo impressionante acontece. Todas as Assaultes se ajoelham diante dele. Nem mesmo Nimaya esperava isso. Quando é apresentado seu rolo interior, mais conhecido como White, muitos achavam que se tratava apenas de um alter ego caótico. Porém, Kubo revelou que o White é a verdadeira forma de sua Zanpakuto, Zangetsu. É interessante observar como o desenvolvimento de Ichigo e sua conexão com sua Zanpakuto é diferente dos demais Shinigamis, como Randy, que segue um caminho mais tradicional. A jornada de Ichigo para desbloquear seu poder total é única, se passando no capítulo intitulado A Lâmina Sou Eu, onde ele finalmente aceita quem realmente é. Neste vídeo vamos analisar esse momento marcante em que o rolo interior de Ichigo finalmente se curva perante ele. Vamos explorar a verdadeira essência do White, analisar o famoso discurso sobre o rei e o cavalo, e entendendo como Ichigo aceitou e dominou os poderes que sempre esteve dentro dele. Mas antes de começar, se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e acione o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Diferente dos espíritos comuns de uma Zanpakuto, o White não surgiu da alma de Ichigo. Na verdade, ele foi um rolo criado artificialmente por Aizen. Essa origem é revelada no arco Everything But The Rain, quando descobrimos que o White foi o primeiro rolo criado a partir da alma de um Shinigami, o que o torna fundamentalmente distinto dos demais rolos. Ele enfrenta Enshin e acaba mordendo Masaki, uma Quincy pura, e como consequência ela entra em processo de rolificação. Para salvar Masaki, Urahara criou uma Giga especial conectada aos poderes Shinigamis de Enshin. Durante um tempo, White ficou adormecido dentro de Masaki e posteriormente passado para Ichigo, unindo-se aos poderes herdados de seu pai. Essa fusão criou algo nunca visto antes, um ser que era ao mesmo tempo Shinigami Hollow. Essa singularidade é o que faz o poder de Ichigo tão especial e ao mesmo tempo tão perigoso. A natureza híbrida de Ichigo fez de White muito mais do que um simples rolo interior. Ele sempre foi na verdade o verdadeiro espírito de sua Zanpakuto. Essa revelação só viria à tona durante os eventos da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Ao compreendermos sua origem, percebemos que o White nunca foi uma força maligna ou influência corrupta que precisava ser selada. Pelo contrário, ele sempre foi uma parte essencial da identidade de Ichigo, um fragmento fundamental do que o tornaria quem ele é. Essa verdade se conecta com uma das frases mais marcantes em Bleach. Qual a diferença entre o rei e o cavalo? Essa pergunta foi feita pelo White durante o seu treinamento com os Vizards. O rolo usava essa metáfora para explicar a relação de poder entre ele e Ichigo, e ele deixa bem claro, não é uma simples questão de aparência ou forma. Se ambos têm o mesmo corpo, o mesmo poder e as mesmas habilidades, por que apenas um é o rei e o líder da batalha, enquanto o outro apenas o carrega? Segundo White, a resposta está no instinto. Ele deseja que Ichigo prove que é digno de ser o rei do seu mundo interior, e está disposto a ser o cavalo, desde que Ichigo prove que é digno disso. Ao longo da série, White constantemente testa Ichigo, ele o leva ao limite, o obrigando a encarar suas inseguranças e fraquezas. Ele exige respeito, força e determinação, características que um verdadeiro rei precisa demonstrar. Apesar de seus métodos parecerem brutais, como nos confrontos internos ou durante a luta contra o Kenpachi, White não é apenas uma figura caótica, ele é um professor implacável, um mentor oculto que revela de fato como realmente portar uma Zanpakuto. Um ótimo exemplo disso é a batalha contra Byakuya. Foi o White quem usou pela primeira vez o Getsuga Tenshou negro. Durante o treinamento com os Vizard, White o confronta com uma dura verdade e o pressiona a ficar mais forte ou será descartado. Mesmo agindo de uma forma ameaçadora, White sempre protegeu Ichigo em momentos decisivos. Durante a luta contra Byakuya, quando Ichigo estava prestes a ser fatalmente atingido, foi o White quem interveio, dizendo que não permitiria sua morte. E contra o Kyoha, após Ichigo ter o peito perfurado, foi o rolo quem assumiu o controle, regenerando seu ferimento e vencendo um inimigo que ele sozinho não era capaz de derrotar. Essas ações vão além do instinto de sobrevivência, elas revelam um vínculo profundo entre os dois. Antes da transformação completa no rolo Vasto Lorde, Ichigo grita, "Eu vou protegê-la". Muitos fãs acreditam que essa frase veio de White, não de Ichigo. A dinâmica entre o rei e o cavalo não é só sobre dominação, e sim confiança e respeito mútuo.
Um cavalo só carrega um rei que considera digno, e um bom rei reconhece o valor de sua montaria. Essa metáfora significa o equilíbrio que Ichigo precisaria ter para dominar todas as partes de seu ser, já que ele não é apenas um Shinigami ou Hollow, mas também um Quincy e um Fullbringer. Desde o início, Ichigo via seu Hollow interior como algo a ser temido. A morte de sua mãe, que ele acreditava ter sido causada por um Hollow, gerou um ódio por qualquer coisa ligada a esse mundo. Ao descobrir um Hollow dentro de si, sua reação inicial foi a rejeição. Ele não queria depender de poderes que considerava sujos ou perigosos. Esse conflito se intensifica durante o arco dos Arrancar, quando o Hollow começa a ganhar força e ameaça tomar o controle. Ichigo não via isso como uma vantagem, mas como uma ameaça à sua identidade. Com medo de perder o controle, ele procura os Vizards, mas não para aprender a dominar esse poder, e sim para reprimi-lo. Eventualmente ele consegue vencer temporariamente seu Hollow interior, acreditando que havia conquistado o controle. Mas essa vitória foi ilusória, ele ainda não havia aceitado o White como parte de si. Essa negação se manifesta em sua limitação. Mesmo após o treinamento, ele só consegue usar sua máscara Hollow por alguns segundos. O tempo limitado era um sintoma claro de que o White era ainda visto como um inimigo e não como um aliado. Sempre que Ichigo usava sua máscara Hollow, os traços e marcas nele se transformavam, uma representação visual da evolução constante e por vezes conflituosa de sua conexão com seu Hollow interior. Mas foi após sua batalha contra Ulquiorra que esse conflito atingiu seu ápice. Naquele momento brutal, Ichigo se transformou completamente em uma forma Hollow, uma encarnação aterradora, próximo da aparência de White, e o que deveria ser uma vitória se tornou um pesadelo. Ele derrotou Ulquiorra, mas de uma maneira que o deixou aterrorizado consigo mesmo. Ichigo não queria ganhar daquela forma. O fato de ter ferido gravemente Uryu durante a transformação o abalou profundamente. Ele não se reconhecia naquela criatura que havia assumido o controle. E esse medo mais uma vez o levou a enxergar seus poderes Hollow como algo monstruoso, algo que precisava ser suprimido. Ichigo via White como uma entidade separada, um ser que precisava ser contido e dominado, e não como uma extensão da sua alma. Essa rejeição o limitava, bloqueava seu verdadeiro potencial, e ao negar o Hollow interior, Ichigo negava uma parte essencial de si mesmo, o que o tornava vulnerável diante dos inimigos mais poderosos. Sua evolução espiritual só poderia ser completada quando ele aceitasse que o White não era uma ameaça, mas sim uma parte vital dele mesmo, e essa aceitação precisaria de maturidade emocional e autoconhecimento. Voltando a uma das primeiras vezes em que Ichigo acessa o seu mundo interior, há uma fala de Zangetsu que resume tudo. Eu odeio a chuva, ela cai neste mundo também. Quando você está chateado, o céu fica nublado. E quando está triste, chove. Eu não suporto isso. Você consegue entender o terror de viver nesse mundo solitário e chuvoso? Para impedir que ela caia, darei tudo o que tenho. Se confiar em mim, nem uma gota mais cairá aqui. E acredite, você não está lutando sozinho. Essa fala, embora tenha vindo do velho Zangetsu, poderia muito bem ter sido influenciada pelo White, afinal ele sempre habitou nesse mundo interior com mais intensidade, pois é o verdadeiro espírito da Zanpakuto de Ichigo. Ambos representam partes diferentes da alma de Ichigo, mas compartilham o mesmo desejo, apoiá-lo e protegê-lo. Depois da forma Vasto Lord, quando Ichigo volta ao seu mundo interior para dominar a técnica final do Getsuga Tensho, o cenário que encontra é devastador. O mundo está completamente alagado, uma tempestade tomou conta de tudo, e esse detalhe visual não é aleatório, é a consequência direta da falta de confiança e da desconexão com as partes mais profundas de si mesmo. Voltando ao discurso do velho Zangetsu, Kubo apresenta o conceito da Zanpakuto compartilhar os sentimentos de seu portador, onde é claramente mostrado na frase a seguir: se você confia em mim, nenhuma gota de chuva cairá nesse mundo. Ichigo não confiava no White, e o resultado foi uma tempestade que inundou todo o seu mundo interior. Após sua Zanpakuto ser destruída na luta contra os Quincy's, Ichigo é convocado para ir ao Palácio Real. Enquanto Ichigo estava sendo treinado por Nimaya, ele descobre a verdade sobre suas origens, o que o deixa abalado profundamente. O White era na verdade sua Zanpakuto, e o mais chocante, o velho Zangetsu não era o que dizia ser, ele era na verdade a manifestação de seus poderes Quincy's. Esse espírito Quincy silenciosamente havia estado suprimindo os verdadeiros poderes Shinigami e Hollow de Ichigo, mas não era por maldade, mas por medo, por um desejo de protegê-lo do sofrimento e do caminho sangrento que os Shinigamis trilham. Foi só então que essa entidade finalmente revelou que todas as vezes que Ichigo chamava Zangetsu, não era a figura do velho que ele chamava, mas sim um Hollow interior, e com isso ele admite não ser Zangetsu, mas apenas uma sombra de Ohabara.
Essa revelação muda tudo. O poder que Ichigo tanto temia e rejeitava por anos era o seu verdadeiro poder. A entidade que ele tratou como um inimigo, aquele rolo cruel e ameaçador, na verdade o tempo todo estava tentando salvá-lo e protegê-lo. O White nunca mentiu sobre quem era. Durante o arco dos Arrancar ele deixou claro, afirmando que era Zangetsu. Mas Ichigo se recusou a ouvir, porque aceitar isso significava confrontar verdades dolorosas sobre si mesmo. E é nesse momento, diante dessas duas figuras, o velho Quincy e o Rolo Branco, que Ichigo finalmente entende que não precisa mais lutar contra eles, nem pedir permissão para usar seus poderes. E finalmente ele declara: vocês são eu. Esse momento marca o ponto mais importante de sua jornada. Pela primeira vez ele aceita completamente cada aspecto da sua alma. O Quincy, o Shinigami, o Fullbring e o Hollow, eles não são entidades separadas lutando por controle. Eles são fragmentos de um mesmo ser, dele mesmo. Quando as Assaults se curvam diante de Ichigo, isso não é apenas uma cena, é o reconhecimento de algo raro, quase inédito. Enquanto a maioria dos Shinigamis tratam as suas Zanpakutos apenas como uma arma ou uma ferramenta, Ichigo entende uma verdade muito mais profunda: a lâmina sou eu. Ele não é mais um Shinigami que empunha uma Zanpakuto, ele é a Zanpakuto. Esse momento é tão marcante que ajuda a entender o que significa realmente possuir uma Zanpakuto. Basta compararmos com Randy. Apesar de sua força de vontade, dedicação e esforço incansável, Randy passou décadas sem conseguir formar uma conexão verdadeira com Zabimaru. Durante a maior parte de Bleach, ele acreditava estar empunhando sua verdadeira Bankai, mas durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, ele descobre que na verdade lutava com uma Bankai incompleta. Zabimaru nunca havia revelado seu verdadeiro nome, porque Randy, assim como a maioria dos Shinigamis, ainda via sua Zanpakuto como algo que precisava ser conquistada e controlada. Ichigo, por outro lado, transcendeu esse nível. Ele compreendeu o que poucos compreendem, que não há separação entre o Shinigami e sua espada. A lâmina é uma extensão da alma. E foi essa compreensão que o transformou não apenas no Shinigami mais completo da história, mas em algo além. Mais tarde, foi Ichibe quem revelou a Randy o verdadeiro nome e forma da sua Zanpakuto, Suzabimaru, o nome que ele jamais ouviu, mesmo após anos de treinamento. A desconexão entre Randy e Zabimaru nunca foi apenas relacionada a poder. Randy via sua Zanpakuto como algo externo, algo que precisava ser dominado, e essa mentalidade se refletia claramente em seu mundo interior. Zabimaru sempre aparecia dividida e fragmentada. Mesmo após despertar o que pensava ser sua verdadeira Bankai, Randy ainda não conhecia o verdadeiro nome da sua lâmina, porque Zabimaru ainda não tinha o aceitado completamente. A relação entre eles sempre foi pautada pelo esforço e pela prova de valor, um respeito mútuo entre guerreiros, mas não uma fusão de almas. Diferente de Ichigo, que não precisou convencer ninguém, não precisou provar seu valor com força ou palavras. Quando ele finalmente compreendeu quem era, quando aceitou cada parte de si, o Quincy, o Fullbring, o Hollow e o Shinigami, todas as Assaults simplesmente se curvaram diante dele. Essa reverência não era apenas reconhecimento de poder, era o reflexo de algo infinitamente mais raro. Ichigo não subjugou sua Zanpakuto, ele se tornou sua Zanpakuto. Quando Randy enfrentava as Assaults no estilo tradicional dos Shinigamis, Ichigo recebia sua reverência silenciosa de cada uma delas, não por medo, mas por reconhecimento. Eles sabiam que aquele diante deles era um ser inteiro, um Shinigami que não apenas empunhava uma lâmina, ele é a lâmina. Esse momento também encerra simbolicamente a antiga metáfora do rei e o cavalo, aquela batalha constante dentro de Ichigo entre o controle e o caos. Durante o treinamento com os Vizard, Ichigo teve que lutar contra o White para tomar as rédeas. Ele venceu o rolo interior à força, subjugando, mas nunca o compreendeu, por isso o White sempre retornava. Agora isso acabou, o White se curva, mas não por ter sido derrotado, mas porque pela primeira vez Ichigo entende a verdade. Eles já não são cavalo e rei, são um único ser com um único propósito. Após sua Zanpakuto ser reforjada, ela se manifesta em duas lâminas. A maior representa os poderes Shinigamis e Hollow e as fundações da sua alma. A menor representa seu lado Quincy, aquele que sempre tentou protegê-lo, mesmo às custas da verdade. Essas lâminas não competem, elas coexistem e se complementam. Ao aceitar a verdade, Ichigo encontra o equilíbrio, e desse equilíbrio nasce o verdadeiro poder, o que não é emprestado, mas o que é vivido. E você, o que achou da relação conturbada de Ichigo e seus poderes? Deixe o seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e obrigado por assistir até o final. Até mais!